Rapaziada, segura essa montanha-russa que é ser corintiano, porque o que tá rolando no Parque São Jorge não é pra qualquer um. É emoção atrás de emoção. O Corinthians, que parecia afundado numa crise política administrativa e até esportiva, do nada dá um soco na mesa, mostra que ainda respira e vai lá protagonizar uma das classificações mais marcantes da sua história recente. Não foi só uma vitória, foi uma afirmação, um recado. 2 confrontos que o torcedor jamais vai esquecer. E não é exagero. Eliminar o Palmeiras, que vinha como favorito com 2 atuações que foram quase perfeitas em termos de estratégia, entrega e frieza, é o tipo de coisa que entra pro DVD 3-0 no agregado. 2-0 dentro do Allianz Parque, com direito a olé festa na arquibancada visitante e um time jogando com personalidade, coisa que parecia perdida em meio a tantos problemas. E aí que vem a loucura de ser Corinthians. Porque, mano, o torcedor mal teve tempo de comemorar. No dia seguinte, logo pela manhã, a bomba Memphis Depay e André Carrillo lesionados. E não estamos falando de desconforto muscular ou pancada leve. São lesões importantes, o tipo de notícia que esfria qualquer clima de festa. E isso mexe demais com o planejamento do clube, com o psicológico do time e, claro, com a expectativa do torcedor. Vamos começar pelo Memphis. O cara vinha sendo um dos nomes mais aguardados pela torcida, um reforço de peso daqueles que você coloca como referência ofensiva. Mas no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, naquela correria ali na intermediária, ele dá o arranque e na hora já coloca a mão na parte de trás da coxa. Clássico sinal de lesão muscular. Não precisou nem esperar exame, a cara dele já dizia tudo. Foi direto pro vestiário e hoje a gente sabe que se trata de uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Não é das mais leves. O tempo estimado de recuperação gira entre 3 a 4 semanas, podendo até se estender, dependendo da evolução no tratamento. Estamos no início de agosto e é praticamente certo que o Memphis só volte a jogar em setembro. E mesmo assim, passando por fisioterapia, recondicionamento físico e aquela fase de transição que exige cautela. E aqui tem um ponto que precisa ser dito. O Memphis já não é um garoto, ele tá com 31 anos. Lesão muscular nesse estágio da carreira costuma exigir ainda mais cuidado. Ninguém vai colocar o cara em campo para correr risco de uma recaída, principalmente se tratando de um investimento tão alto. Então, na prática, o Corinthians perde um dos seus principais nomes ofensivos por pelo menos um mês inteiro, justamente numa fase de calendário pesado com Copa do Brasil e momentos decisivos do Campeonato Brasileiro. E aí, se isso já não fosse suficiente para preocupar, vem a segunda pancada André Carrillo. E essa, sinceramente, é ainda mais grave. O peruano estava jogando bem, vinha sendo um dos pilares do time, especialmente nos clássicos. Um cara que, apesar da idade, segurava a bola, dava aquele respiro necessário no meio-campo, fazia o time pensar, cadenciar quando precisava e acelerar nos momentos certos. Só que no segundo tempo, numa dividida que parecia banal, o jogador adversário caiu com tudo em cima do tornozelo dele. Na hora até parecia que não era nada tão grave. Ele até participou da comemoração, depois foi pro vestiário, curtiu com os companheiros. Mas aí veio a notícia que ninguém queria lesão ligamentar no tornozelo com necessidade de cirurgia. Aí, parceiro, a coisa fica séria. Uma lesão como essa tira o jogador de combate por no mínimo 3 meses. E esse é o cenário mais otimista. A expectativa é que ele volte apenas em novembro. Isso se tudo correr bem. Estamos falando de um jogador essencial no esquema atual, que além da qualidade técnica, também é uma liderança dentro de campo. Perder o Carrillo nesse momento é um golpe duríssimo. Ele é daqueles caras que não aparece tanto nas estatísticas, mas que faz o time girar, dá equilíbrio, ajuda o Rodrigo Garro na criação e ainda fecha bem pelo lado direito. É o típico jogador que quando tá ausente o time sente demais. E o elenco do Corinthians, vamos ser sinceros, já vinha sendo questionado. O time titular, quando completo, vinha respondendo. Mas a partir do momento que você começa a perder peça-chave, o buraco aparece. E é por isso que agora, mais do que nunca, a diretoria precisa agir. Precisa buscar reforços, precisa se mexer no mercado. E nesse sentido, uma boa notícia, Vitinho, está chegando. A contratação do Vitinho é no mínimo um alívio diante de tanto problema.
O atacante de 31 anos, revelado pelo Botafogo com passagens marcantes por Flamengo e Internacional, chega para compor o setor ofensivo que ficou desfalcado. Ele já fez exames médicos e tá tudo encaminhado para ser anunciado oficialmente. Talvez até o momento que você esteja assistindo isso aqui, o anúncio já tenha sido feito. Ele chega livre no mercado após encerrar vínculo com o Al-Ettifaq da Arábia Saudita. E o Corinthians, nesse momento, precisa muito de jogadores prontos que possam entrar e entregar. O Vitinho não é mais aquele velocista de outrora, mas ainda tem boa finalização, boa leitura de jogo e pode ser uma peça importante dentro de um elenco que carece de opções de lado. Na última temporada, ele acumulou 65 jogos com 12 gols e 10 assistências. Não são números espetaculares, mas mostram consistência, uma participação direta em gol a cada 3 jogos. É um número que pode ser útil, principalmente se for bem aproveitado taticamente. E numa comparação direta com Thales ou Romero, que hoje são os nomes mais usados ali pelos lados, o Vitinho oferece mais repertório técnico. E tem outro ponto favorável na negociação, o tempo de contrato. O Corinthians assinou com ele até o final de 2026. Não é um vínculo absurdo de longo como foi feito com outras apostas recentes, o que é uma boa. Caso a aposta não funcione, é mais fácil se desvincular e o salário gira em torno de R$800 mil mensais, o que está dentro da média. Para o nível de jogador que ele é, ainda mais considerando o desespero do clube em contratar diante de tantas baixas. Mas a diretoria não pode parar por aí. Só o Vitinho não resolve, ainda mais com o risco real de perder outros nomes. Bidon pode estar de saída. Martínez não tem um substituto à altura. E o Rodrigo Garro, por mais que esteja jogando muito, não pode carregar a criação ofensiva nas costas. É preciso um reforço também no meio-campo. E não só reforço por reforço, mas alguém que chegue e assuma a responsabilidade. A diretoria sabe disso. E por isso já se mexe nos bastidores. 2 nomes estão em negociação para o ataque: Vitor Sá e Caio César. O primeiro atualmente no Krasnodar da Rússia, o segundo jogando no Al-Ittihad da Arábia Saudita. Os dois têm características de beirada, algo que o time precisa urgentemente, ainda mais com a lesão do Carrillo. O Corinthians acredita que pode fechar com um deles nos próximos dias. O Vitor Sá tem contrato até meados de 2026, o que pode complicar um pouco. Já o Caio César, por ser mais jovem e menos rodado, seria uma aposta com mais margem de evolução. Além disso, o nome de Ricardo Esgaio, lateral direito do Sporting, também circula nos corredores do Parque São Jorge. As conversas estão avançadas e o clube já tem tudo acertado com o jogador. Falta apenas a liberação do time português. Se vier, será mais uma opção importante, já que o setor defensivo também precisa de reforços, principalmente pensando em uma maratona de jogos pela frente. O grande desafio do Corinthians agora é equilibrar o elenco, compensar as perdas e evitar o transfer ban, que pode se tornar uma realidade caso o clube não quite a dívida com o Santos Laguna até a próxima segunda-feira. O problema envolve o zagueiro Félix Torres, e se o pagamento não acontecer, o clube pode ficar impossibilitado de registrar novos reforços. Isso explica também a pressa em fechar as negociações e anunciar reforços o quanto antes. A realidade é que, por mais que a classificação contra o Palmeiras tenha sido histórica, ela veio com um custo alto. O time deu tudo em campo, jogou no limite físico e técnico. E isso, como estamos vendo agora, cobra seu preço. Memphis fora, Carrillo fora. E isso não dá para prever, não dá para planejar. Lesão faz parte do futebol, mas quando atinge 2 dos seus jogadores mais importantes num momento decisivo, o impacto é pesado. Mesmo assim, o torcedor tem motivo para se empolgar, porque o que o time mostrou dentro de campo nesses 2 clássicos foi algo que ninguém esperava. Superação, coragem, maturidade. Coisa de time grande. O problema é manter esse nível sem as principais peças. E aí entra o trabalho da diretoria. Se conseguir trazer reforços pontuais, o Corinthians pode sim sonhar com mais. A base do time tá ali. A espinha dorsal existe, mas o elenco precisa ser ajustado, precisa de profundidade. E ó, o Fabinho Soldado, que hoje toca o futebol do clube, vai ter que ser criativo. Não tem dinheiro sobrando. A realidade financeira é apertada. Vai ter que buscar oportunidades, como foi o caso do Vitinho, que chegou sem custos de transferência. Precisa repetir esse tipo de movimentação, garimpar jogadores que possam agregar sem estourar o orçamento. E, claro, precisa ser rápido.
Porque o calendário não para? Porque a pressão aumenta? E porque, como todo corintiano já sabe, aqui não tem um dia de paz. E quando a gente fala que não tem um dia de paz, não é exagero. O Corinthians está vivendo numa corda bamba. Cada passo é no limite, seja dentro de campo, seja fora. E isso reflete diretamente nas decisões que o clube precisa tomar. O caso do Vitinho, por exemplo, simboliza bem o dilema do Corinthians hoje. É uma contratação que gera divisão na torcida. Tem gente que entende a necessidade ainda mais com 2 jogadores fundamentais do ataque fora de combate. Mas também tem torcedor que questiona se com 31 anos, vindo de uma temporada apagada na Arábia Saudita, ele realmente vai entregar aquilo que o time precisa nesse momento de pressão máxima. E é aí que entra o contexto, porque o Corinthians não está contratando por luxo, está contratando por necessidade. A diretoria sabe que o elenco atual, do jeito que está, não dá conta da maratona que vem pela frente. São jogos de mata-mata da Copa do Brasil, rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro e um grupo que já vinha mostrando sinais de desgaste. O time ideal funciona sim, mas qualquer ausência já muda o equilíbrio da equipe. Quando você tira Memphis e Carrillo, não tem como manter o mesmo nível de performance ofensiva. Não adianta acreditar que dá para seguir com Romero Tales e Wesley como únicas opções de beirada. É preciso ir além. E aí o Vitinho se apresenta como uma alternativa experiente, rodado e que, se encaixar, pode ser peça útil tanto como titular eventual, quanto como um 12º jogador vindo do banco. Mas mesmo com o acerto do Vitinho, a preocupação continua, porque não é só questão de repor nomes, é questão de qualidade, de manter o padrão. O Corinthians mostrou contra o Palmeiras que tem sim um time competitivo. A questão é conseguir manter isso com um elenco reduzido e sob risco de perder mais peças a qualquer momento, seja por lesão, seja por desgaste ou até por transferência. É o caso do Bidon, que pode estar de saída. E se isso acontecer, mais um buraco se abre agora no meio-campo. E esse setor já vem capengando há um tempo. Desde a saída do Coronado, as opções para dividir a armação com Garro ficaram escassas. Dieguinho é uma promessa, pode até ganhar espaço, mas ainda é cedo para dizer que vai aguentar o rojão. Por isso a movimentação no mercado segue. Além do Vitinho, o clube mira em nomes que possam ocupar essa lacuna criativa no meio e, ao mesmo tempo, dar profundidade ao ataque. Vitor Sá é um desses nomes, um jogador que atua pelos lados do campo com intensidade, velocidade e alguma experiência no futebol internacional. O contrato dele vai até meados de 2026, o que complica a negociação, mas o Corinthians está tentando. Do outro lado, o nome de Caio César ganha força. É mais novo, tem um perfil mais de aposta, mas também pode dar retorno técnico e financeiro se bem trabalhado. Ele tá no Al Ittihad e também tem contrato em vigor. Então, para qualquer um dos 2 vingar, vai depender de liberação e da habilidade da diretoria em negociar, oferecendo algo que seja interessante tanto para o jogador quanto para o clube árabe. E o que mais impressiona nisso tudo é a urgência. O Corinthians corre contra o tempo em várias frentes. Uma delas é a questão do transfer ban. Se o clube não pagar a dívida com o Santos Laguna até a próxima segunda-feira, pode ser impedido de registrar novos reforços. E isso travaria tudo. A negociação com o Vitinho, que já está encaminhada, poderia até virar um problema. Fora as outras tratativas em andamento, a diretoria garante que vai conseguir quitar o débito e evitar essa punição, mas o cenário é de tensão. Tá tudo sendo feito no limite, no fio da navalha. E esse risco de não poder registrar jogadores também pressiona internamente, porque o Corinthians sabe que se não resolver logo, vai perder a chance de reforçar o elenco justo quando mais precisa. O momento de trazer peças é agora? Não dá para esperar o campeonato afunilar ainda mais para correr atrás? Com Carrillo fora até novembro e Memphis fora até setembro, qualquer jogo sem alternativas pode significar pontos perdidos, eliminações e até o fim de uma temporada que começa a mostrar lampejos de recuperação. Dentro de tudo isso é importante também falar da parte tática. O que o Antônio Oliveira vai fazer agora, porque uma coisa é escalar o time completo com todas as peças funcionando, outra é ter que lidar com um elenco esvaziado e manter o desempenho lá em cima. A ausência do Carrillo, por exemplo, não é só técnica, é também tática. Ele fazia aquele lado direito render, ajudava o Garro por dentro e ainda dava uma opção de escape ofensivo. Sem ele muda tudo. Pode ser que o Vitinho assuma esse espaço?
Mas aí vai depender de como ele chega fisicamente, de quanto tempo precisa para se readaptar ao futebol brasileiro. E claro, se vai encaixar na ideia de jogo do treinador. O mesmo vale para o Memphis. O retorno dele só deve acontecer no início de setembro se tudo correr bem. E mesmo assim vai precisar de ritmo. Ele não vai voltar voando. Vai ter que passar pela tal transição, ganhar minutagem aos poucos. E isso significa que não dá para contar com ele 100% logo de cara? Ou, seja, o ataque precisa de mais. Um nome a mais. Alguém que chegue para ser titular ou pelo menos disputar posição de verdade. E é por isso que o clube busca esse segundo reforço ofensivo. Seja Victor Sá, seja Caio César, alguém precisa chegar. E tem mais. A lateral direita também virou uma dor de cabeça. Ricardo Esgaio é o alvo. O Corinthians já acertou com o jogador. O problema é o Sporting. O clube português ainda não liberou. Mas dentro do Parque São Jorge existe otimismo. A avaliação é de que o negócio vai sair. E quando sair, será mais um nome importante para a rotação. Porque a temporada é longa. O time joga 2, 3 vezes por semana. E não dá para depender dos mesmos 11 sempre. Precisa de elenco. Precisa de fôlego. Enquanto isso, o bastidor ferve. A crise política segue. Tem assembleia marcada para votar o impeachment do presidente. E isso também interfere em tudo. Ninguém sabe ao certo qual será o desfecho. Se o impeachment for confirmado, muda toda a cúpula do clube. Muda quem comanda o futebol, quem negocia, quem assina. É um ambiente instável que afeta até o rendimento dentro de campo. Mas por incrível que pareça, foi no meio desse caos que o time entregou 2 dos melhores jogos da temporada. Contra o Palmeiras, o Corinthians foi um time grande e talvez seja justamente essa sensação que mantenha viva a chama do torcedor. Porque mesmo com todos os problemas, o time mostrou que tem capacidade de competir. Só que competir uma vez é uma coisa, manter isso é outra completamente diferente. E o que define a temporada é justamente a consistência. O Corinthians agora tem a chance de transformar esses 2 jogos contra o Palmeiras num ponto de virada, um marco. Mas para isso precisa continuar vencendo, continuar jogando bem. E isso sem as peças certas se torna uma missão muito mais difícil. E é por isso que o momento agora é de ação. Não dá mais para perder tempo. A diretoria tem que ser agressiva no mercado. Trazer quem pode jogar agora. Quem chega pronto com fome e com motivação. Porque o Corinthians não tem tempo para esperar? Adaptação longa. O campeonato não vai parar. Os adversários estão reforçando. E se o clube quiser realmente brigar por algo mais, não pode ficar só celebrando vitória em clássico. Tem que pensar maior. E isso passa diretamente pelas próximas semanas. Não se trata apenas de contratar por contratar, se trata de inteligência, de saber onde investir, de entender a necessidade do elenco e mais de garantir que os reforços cheguem sem comprometer ainda mais as finanças do clube. O Corinthians já está sufocado financeiramente. Cada movimentação precisa ser cirúrgica. Um erro agora pode custar caro lá na frente. E o histórico recente não é exatamente animador. O clube já fez apostas que não deram certo, como Pedro, Raul, que chegou com 5 anos de contrato e um salário pesado. E hoje é mais um problema do que solução. O próprio caso do Vitinho foi conduzido de forma mais prudente, contrato até o final do próximo ano, salário dentro da realidade e uma cláusula que não compromete o futuro a longo prazo. É esse tipo de cuidado que precisa virar regra no clube. E nesse ponto a torcida também tem seu papel, vai cobrar, claro, vai exigir desempenho principalmente de quem chega. Mas também precisa entender o momento. O Corinthians hoje não é aquele clube que pode sair contratando quem quiser, como nos velhos tempos. É preciso escolher bem trabalhar com o que tem e extrair o máximo dos jogadores que estão ali. É por isso que a análise de cada reforço precisa ser feita com responsabilidade. Não dá para achar que todo nome que aparece vai ser a salvação. O Vitinho, por exemplo, pode ser importante sim, mas não é solução definitiva, é peça de reposição. E quanto mais a diretoria entender isso, mais eficiente vai ser no mercado. Agora é esperar os próximos movimentos, ver se a diretoria consegue fechar com mais um atacante, ver se o caso do Esgaio se resolve, ver se algum nome para o meio-campo entra no radar. E torcer claro para que a recuperação do Memphis e do Carrillo seja a melhor possível. Porque no fim das contas o Corinthians vai precisar de todo mundo. Vai precisar de elenco, vai precisar de união, vai precisar de foco e acima de tudo vai precisar parar de viver no limite. Porque a conta uma hora chega
E se ela vier com juros, vai ser difícil segurar. Mas uma coisa é certa, esse time mostrou que ainda tem vida, que ainda tem garra, e isso por si só já é um combustível e tanto. A questão é saber quanto tempo esse combustível dura sem reforço, sem novas peças, sem planejamento. E é aí que a temporada do Corinthians pode ser definida. Ou o time vai continuar crescendo aproveitando o embalo da classificação heróica, ou vai se perder no próprio caos e deixar tudo escorrer pelas mãos. O relógio tá correndo e, como sempre, o Corinthians joga contra ele. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O Corinthians segue se movimentando nos bastidores para reforçar seu elenco e já vê com otimismo a possibilidade de anunciar seu primeiro reforço na atual janela de transferências. O nome da vez é o atacante Vitinho, revelado pelo Botafogo e que recentemente rescindiu seu contrato com o Al-Ettifaq da Arábia Saudita. Livre no mercado, o jogador surge como uma oportunidade considerada estratégica pela diretoria alvinegra, que enxerga na contratação uma chance de trazer qualidade técnica ao setor ofensivo, sem a necessidade de arcar com custos de transferência. A possibilidade de fechar com um atleta jovem, com rodagem internacional e passagens por clubes de Série A do futebol brasileiro agrada aos dirigentes, que já mantêm conversas adiantadas para fechar o negócio. A condição de agente livre acelera as tratativas, já que o Corinthians não precisa negociar com outro clube, o que evita entraves burocráticos e financeiros. Além disso, o desejo do próprio jogador de retornar ao Brasil e atuar por um clube de grande torcida e visibilidade nacional contribui para o avanço positivo da negociação. A expectativa é de que nos próximos dias haja uma definição concreta e que Vitinho possa, enfim, vestir a camisa do Timão, atendendo a uma carência identificada pelo departamento de futebol do clube. Vitinho, cujo nome completo é Victor Sabarreto, ganhou notoriedade ainda jovem nas categorias de base do Botafogo, onde se destacou pela habilidade, velocidade e capacidade de finalização. Após se consolidar no elenco profissional do clube carioca, despertou o interesse do mercado internacional e se transferiu para o futebol árabe, onde defendeu o Al-Ettifaq. Sua passagem pela Arábia Saudita foi marcada por altos e baixos, mas serviu para amadurecer o jogador, que retorna ao Brasil mais experiente e com bagagem internacional. A diretoria do Corinthians aposta nesse amadurecimento como trunfo para que ele possa contribuir de imediato ao grupo comandado pela comissão técnica. Além disso, a familiaridade com o futebol brasileiro, os gramados locais e o calendário nacional são fatores que facilitariam sua adaptação ao novo clube. Em um momento de reformulação do elenco, o Timão vê em Vitinho uma peça que pode agregar não só em campo, mas também fora dele, como um atleta comprometido e com desejo de retomar o protagonismo. Internamente, a chegada do atacante é vista com entusiasmo, já que se trata de um nome que não gera resistência nem entre os torcedores, nem entre os profissionais do clube, o que facilita o ambiente para sua possível integração imediata. Setor ofensivo do Corinthians tem sido alvo de constantes avaliações desde o início da temporada, com o clube buscando alternativas para aumentar a eficiência do ataque. A diretoria, junto à comissão técnica, identificou a necessidade de contar com um jogador de velocidade, que atue pelas pontas e que tenha boa leitura tática, algo que falta atualmente no elenco. Vitinho surge, portanto, como uma solução com custo-benefício interessante, por estar livre no mercado e já demonstrar características compatíveis com a demanda do grupo. Sua chegada pode representar mais opções ao treinador, permitindo variações de esquema e uma melhora no desempenho ofensivo da equipe, sobretudo nas transições rápidas e no 1 contra 1. Outro fator positivo é sua versatilidade. O jogador já atuou em ambas as pontas e também como meia ofensivo, o que amplia suas possibilidades de utilização ao longo da temporada. O clube, que enfrenta um calendário apertado, com competições simultâneas, valoriza atletas com essa flexibilidade. Além disso, a expectativa é de que Vitinho chegue com sede de mostrar serviço e reconquistar seu espaço no cenário nacional, o que casa perfeitamente com a proposta do Corinthians de contar com atletas comprometidos e focados no objetivo coletivo. O avanço nas tratativas por Vitinho
também reflete a nova postura da diretoria corintiana no mercado, buscando negociações mais assertivas com menor risco financeiro e maior potencial de retorno esportivo. Ao contrário de janelas anteriores marcadas por contratações mais caras e por vezes contestadas, a atual gestão tem priorizado um modelo mais criterioso, buscando jogadores com perfil técnico, alinhado às necessidades do elenco e ao modelo de jogo desejado. Vitinho, por estar livre no mercado e ter um histórico que inclui destaque em solo brasileiro, se encaixa nesse perfil. A diretoria acredita que, com uma boa estrutura de trabalho e respaldo da torcida, o jogador possa reencontrar seu melhor futebol e se tornar uma peça importante na engrenagem alvinegra. Além disso, o Corinthians busca reforços que também possam ser valorizados no médio prazo, gerando retorno financeiro futuramente em possíveis vendas. Assim, a contratação do atacante não é vista apenas como uma solução momentânea, mas como um investimento com potencial de valorização. O clube, que também está atento ao mercado sul-americano, vê na chegada de Vitinho uma oportunidade de qualificar o elenco sem comprometer o planejamento orçamentário, algo que tem sido tratado como prioridade desde o início da temporada. Torcida corintiana, sempre atenta aos bastidores do clube, já demonstra curiosidade e expectativa quanto à possível chegada de Vitinho. Nas redes sociais, muitos torcedores apontam a negociação como positiva, destacando que o atacante pode agregar técnica e velocidade a um setor que vem apresentando dificuldades ao longo do ano. A diretoria, ciente da importância de manter uma boa comunicação com a Fiel, tem tratado a negociação com cautela, evitando criar expectativas exageradas, mas sinalizando que há otimismo no desfecho. Internamente, o clube já prepara o ambiente para receber o reforço, caso as tratativas se concretizem, com a estrutura necessária para acelerar sua adaptação e colocá-lo rapidamente à disposição da comissão técnica. Com a possibilidade de novas saídas no elenco, principalmente de jogadores que não vêm sendo utilizados, a chegada de Vitinho ganha ainda mais relevância no planejamento esportivo. O Corinthians, que busca retomar o protagonismo no cenário nacional, entende que reforçar o elenco com peças pontuais e comprometidas é o caminho mais seguro. A chegada de Vitinho, portanto, pode representar um passo importante nesse processo de reconstrução, oferecendo novas alternativas em campo e reoxigenando o ambiente do clube com a chegada de sangue novo e motivado. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!